Não, assim, já pegando nesse gancho de diminuição de jornada e tal, é, eu acho que vai de encontro com uma prática que hoje está muito comum hoje no mercado, que é a pejotização dos trabalhadores, né? Sim. Porque a partir do momento que um trabalhador se torna pessoa jurídica e é contratado a empresa pessoa jurídica como prestadora de serviço, já não pode mais ser cobrado de horário. Sim. Ou pode? Porque ele não é mais funcionário. Olha, Ou depende. Então, é exatamente isso. Essa questão da pejotização, ela está no Supremo Tribunal Federal, então a gente ainda também aguarda algumas decisões. Mas o que acontece? Contratar por DJ não é inconstitucional. Nós temos uma previsão nesse sentido. A Constituição Federal, ela permite essa livre negociação também. Mas o que está se discutindo não é a forma de contratação como PJ. O que está se discutindo é a ilegalidade. Por exemplo, foi o que ele disse: se você contrata uma PJ, você tem que ter, no seu pensamento, você tem que mudar aquela sua cultura. Porque o que nós estamos vendo hoje é contratar como PJ, no contrato formal, mas, na realidade, você agir com ele como se CLT fosse. Aí entra a ilegalidade. Porque o que acontece? No direito do trabalho, os empresários precisam ter esse conhecimento, por mais que você documente um contrato, né, o que vale ali é o princípio da realidade, tá? É a primazia da realidade, é um princípio do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele é principiológico, então ele tem um princípio. O que acontece? Você contratou, por exemplo, PJ, toda empresa tem um escritório de contabilidade, certo? Esse escritório de contabilidade, você pode determinar o horário que ele vai fazer a sua contabilidade? Não. Não. Você pode exigir que esse escritório de contabilidade trabalhe exclusivamente para você? Não. Então, você tem que ter essa ideia. Tá? Você tem que ter essa ideia. A CLT, ela traz ali no artigo 3º da CLT, os requisitos do contrato de trabalho. Tá? Então, seria o principal deles, subordinação. Então, seria a onerosidade, a subordinação, né? Não tem como você contratar um PJ e exigir que ele cumpra horário. Não tem como você contratar um PJ e dar uma advertência, dar uma suspensão. Tá? Então, o que está acontecendo? Recentemente, eu vi uma pessoa pública, não recordo qual foi, mas ele citou um exemplo em cima disso. Eu achei muito interessante. Ele estava conversando dentro de uma sapataria, salvo engano, e ali eles estavam conversando com as mulheres vendedoras de sapatos, citando a questão da redução da jornada. E tinha um senhor, também funcionário, ouvindo esse debate. E aí essa pessoa pública entrou e perguntou: o que o senhor acha? Ele falou assim: eu não acho nada, porque eu sou PJ. Mas me diga, uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, vendendo sapato, comissão fixa, remuneração fixa, cumprindo jornada das 8 às 18 horas, tá? Recebendo, qual que é a autonomia que ele tem? Então, por exemplo, se você contrata um PJ, você tem que entender que é o PJ que vai determinar quando que ele vai ter as férias. Se você contrata, claro, tem que ter bom senso dos dois lados, assim como você contrata um contador, você precisa de resultado. Não importa se o contador vai fazer o seu balanço ou alguma coisa 3 horas da manhã. Não importa, ele tem que te entregar o resultado. E na contratação da PJ é exatamente isso. Para ela ser uma PJ legal, para você não correr o risco de vínculo de trabalho, você tem que ter essa autonomia. Então, às vezes, eu já peguei situações assim, tá? Que o empresário me trouxe um contrato de PJ. E aí, ele pegou o contrato de PJ tirado do Google, né? Ele tirou do Google. Você leu o contrato, meu Deus, o contrato de PJ já sinaliza um vínculo de trabalho, porque ele já coloca ali um salário fixo, ele já coloca ali o período que ele vai trabalhar, então, é o próprio contrato já de trás. Então, o que está sendo discutido ali no Supremo é a ilegalidade disso, né, quando vai ter o reconhecimento de vínculo, de quem vai ser a competência, se vai ser da Justiça do Trabalho ou se a competência vai ser da Justiça Comum,
Tipo, da justiça comum vai ser o contrato quando realmente forem duas pessoas jurídicas. Quando tiver subordinação, provavelmente talvez venha para a justiça do trabalho. Tá? Não foi definido ainda. Tivemos até uma manifestação da PGR, que sinalizou para amplitude, mas enquanto não tiver a definição final, nós não temos isso. Tá? E a outra situação também é sobre o ônus da prova. Quando uma das partes, que ali seria um contrato PJ com PJ, quando uma das partes informa que acabou sendo tendo uma relação de trabalho, a quem cabe a prova? É isso que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E seria a minha próxima pergunta. A quem cabe a prova? Vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, mas o que eu Vamos penso? Tá? E agora, a minha opinião. Se você contrata um PJ, você tem que trabalhar com resultados. Só. Não exigir jornada de trabalho ou algo do tipo. Mas é exatamente Tá. isso. É essa daí que entra a legalidade e a ilegalidade. Uhum. Se você tratar como PJ, como negociação, né, sem nível hierárquico, sem eu mando e você obedece, mas se for, né, PJ... Não, eu PJ, cobro o resultado e você me sim, entrega. exatamente. Acabou. Mas Aí não tem caberia... ilegalidade Está dentro do acordo. Mas não caberia, doutor, por exemplo, igual a senhora falou assim, mas para o PJ não cabe uma advertência, uma suspensão, como é para um trabalhador CLT, né? Isso aí, realmente, não cabe. Suspensão. Mas o que você pode, não digo punir, mas assim, se eu te cobro um resultado e você não me entrega... Aí você faz um distrato, né? Assim, seria a mesma relação se você contrata um escritório, nós usamos aqui, por exemplo, um escritório de contabilidade. Você contratou aquele escritório de contabilidade. E esse escritório de contabilidade não faz a sua contabilidade, você rescinde o contrato com ele. Você pode assim, né, fazer um distrato com ele, ou contratar outro. Tá? Mas aí você não tem como colocar ele como subordinado. Se você faz um contrato com uma PJ, não é um contrato extenso, amplo, sem condições geralmente, até para contratar PJ, seria mais interessante contratar ali por períodos, por tarefas, coisas nesse sentido.